Olá pessoal, eu sou Leonardo e hoje eu vim falar um pouco sobre os números complexos. Para começar a falar sobre os números complexos, a gente precisa falar sobre quem é a unidade imaginária. É de onde a gente vai partir para poder estudar tudo que está relacionado a esse conjunto. Um conjunto que vai englobar o conjunto dos números reais, tendo algumas propriedades que antes não apareceriam. Ou seja, os números complexos terão habilidades, por assim dizer, ou aplicações que antes os números reais não tinham. Então, eu vou começar dizendo que no conjunto dos números complexos, a unidade é um número i. E esse número i, ele é tal que o quadrado dele, ou seja, i ao quadrado, i elevado a 2, é igual a menos 1. Ou seja, lá nos números reais a gente não tinha essa situação. Quando eu tinha uma equação escrita como x ao quadrado mais 1 igual a 0, essa solução era dita como não tendo solução no conjunto dos números reais. Porque quando você tentava subtrair, né, menos 1 dos dois lados, você ficava com x ao quadrado igual a menos 1 e nenhum número real possui quadrado igual a menos 1, porque o produto de dois números reais iguais resulta sempre em um número positivo ou nulo, se esse número for nulo. É claro que aqui esse número não é nulo, porque 0 ao quadrado a gente sabe que é 0, e 0 mais 1 não dá 0, dá 1. Então, certamente aqui eu preciso de um novo número que tenha uma propriedade como essa, né? Que tenha uma característica como essa, que elevado ao quadrado resulte um número igual a menos 1, certo? Então aqui, certamente, dizendo que i ao quadrado é igual a menos 1, né, eu teria raízes para aquela equação que podem ser exatamente iguais a esse valor. É claro que lá eu vou ter duas raízes. Por que eu vou ter duas raízes? Porque aqui eu tenho uma equação do segundo grau. E aí eu poderia ter dois valores possíveis. X pode ser o próprio i, porque i ao quadrado dá menos 1, mas poderia ser também o menos i, porque menos i ao quadrado, né, também vai dar menos 1. Mas por que menos i ao quadrado vai dar menos 1? Porque se você pegar o menos i e entender como sendo menos 1 vezes i, esse número ao quadrado ficaria menos 1 ao quadrado vezes i ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, como a gente sabe dos números reais, e i ao quadrado é menos 1, como a gente definiu antes. Então, o resultado também seria menos 1. Então, repare que agora a gente vai ter algumas características novas que não existiam antes e vai poder resolver problemas que antes não conseguia, certo? Então, equações desse tipo, que pareciam sem solução e de fato eram no conjunto dos números reais, agora terão solução no conjunto dos números complexos, desde que você considere esse número aqui como sendo a unidade imaginária. Então, esse número i, ele vai ser chamado de unidade imaginária. Então, i é a unidade imaginária dentro do conjunto dos números complexos que possui a seguinte característica. O seu quadrado resulta em menos 1, possibilitando que equações como essa sejam agora resolvidas e que tenham raízes dentro dos números complexos, certo? Vamos ver mais para frente que os números complexos vão englobar os números reais, fornecendo algumas outras propriedades e características e fazendo com que a gente, de certa maneira, expanda esse universo, assim como acontecia quando a gente partia dos números naturais para os números inteiros, quando a gente pegava todos os números naturais e associava a eles um novo atributo, que era o sinal, né? Se você pegar qualquer número natural e agora atribuir a ele um sinal de mais
ou de menos, você estará dentro dos números inteiros, porque você terá todos os simétricos dos naturais, menos 1, menos 2. Vai acontecer algo parecido aqui. Teremos números com novas propriedades que vão englobar os números reais. Tudo que funcionava antes continuará funcionando, só que aparecerão novas possíveis soluções para problemas anteriores que aparentemente não tinham solução. Beleza? Essa foi uma introdução aos números complexos. Vejo vocês em breve na continuação desse curso. Um grande abraço e tchau.